do versículo de hoje. Eu quero ler com os irmãos o primeiro versículo, somente o primeiro versículo. Vou dar justificativas por que faremos a leitura apenas deste verso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Amém. Vamos orar. Meu amado Pai, muito obrigado por esta palavra inspirada pelo Teu Espírito Santo, em que o apóstolo Paulo escreveu a carta à igreja de Corinto, essa segunda carta, e que está sendo lida neste momento perante toda a Tua igreja, e será apresentada, tiradas as lições daqui desse texto, exposto esse versículo e aplicado à vida da igreja, para a honra e a glória do nome do Senhor. Que Teu Espírito Santo nos conduza em todo esse processo, no nome de Jesus eu te peço. Amém. Irmãos, quando nós estamos estudando, preparando o material para fazer a pregação na igreja, a exposição, o primeiro desafio que o pregador tem, depois dele já ter escolhido o texto, no caso, como a gente escolhe uma carta ou um livro da Bíblia, e aí então nós não temos nenhuma dificuldade com o texto do próximo domingo, aparentemente, lógico, porque a gente já sabe, é só seguir a sequência, os versículos, como os irmãos sabem. Mas só que nesse processo de preparação, nós vamos selecionando aquilo que nós chamamos de unidade literária. O nome técnico que ele chama é perícope, né? É um texto, uma unidade de texto. Às vezes, quando nós estamos pregando nos evangelhos, vai ser uma passagem bem maior, bem mais extensa. Por exemplo, nós vamos pegar a parábola do semeador, então nós vamos pregar toda aquela parábola de uma vez só. Normalmente é assim. Quando nós estamos pregando em textos como o livro de Atos dos Apóstolos, que são narrativas, então normalmente nós pegamos textos bem maiores. Agora, nas cartas, nós também podemos pegar textos maiores. No entanto, como são documentos doutrinários, então nós precisamos ter um cuidado bem especial para não deixar de lado nenhum ensino importante. É lógico que também nós não devemos fragmentar tanto assim o texto. Mas como eu disse para os irmãos no domingo passado, como nós estudamos no capítulo 6, do versículo 14 até o 18, e eu até disse aos irmãos naquela ocasião que o versículo 1 do capítulo 7 fazia parte desta unidade literária que nós pregamos no domingo passado. Então, a unidade, se os irmãos perceberem na Bíblia, que da mesma tradução que eu tenho, que é a Revista e Atualizada, os irmãos vão perceber que os tradutores organizaram em um único texto. Eles intitularam Nenhuma Comunhão com os Incrédulos. E aí vai do versículo 14 do capítulo 6 até o versículo 1 do capítulo 7. Só a partir do versículo 2 do capítulo 7 inicia uma outra perícope, segundo os tradutores dessa Bíblia. Só que nem sempre a gente segue as unidades de texto que esses tradutores aqui organizaram. Normalmente nós fazemos as nossas próprias observações. Então, eu poderia muito bem tratar hoje seria o capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 4. Só que no momento em que eu estou estudando o texto, analisando o versículo 1, como sempre faço, então percebi que ele está realmente muito conectado ao capítulo anterior, muito mais do que ao capítulo seguinte, e que ele também tem tantas informações que seria melhor eu tratar ele separadamente, para só então, no próximo domingo, se Deus nos permitir, ir do versículo 2 até o versículo 4, e assim por diante. Então, hoje nós vamos tratar apenas do versículo 1, porque, ao meu ver, há muita informação nesse versículo muitas informações nesse versículo que precisam ser tratadas com os irmãos com cuidado. Primeiro porque esse texto vai falar sobre o chamado à santidade. E nós vamos, então, tratar desse assunto. Já falamos sobre santidade em outros momentos, mas
é importante abordar esse assunto à luz da palavra de Deus, à luz desse texto, lógico, e a partir daqui pegar outros versículos da Bíblia e tratar sobre a santidade. A santidade é uma doutrina importante ao ponto dos nossos pais fundadores, como nós chamamos, os batistas, que elaboraram a Confissão de Fé de 1689, a Confissão Londrina, como é conhecida. Eles, então, colocaram um capítulo exclusivo só para tratar sobre a santidade, que é o capítulo 13. E, então, nesse capítulo 13, eles colocam 4 artigos tratando a respeito da santificação, sobre a santificação. Essa é a doutrina formal dos batistas a respeito disso. Por que nós vamos abordar essa doutrina? Porque ela é importante, irmãos, porque John Wesley, que foi um ferrenho arminiano, que combateu duramente a doutrina reformada, ele criou um movimento chamado de movimento de santidade. E esse movimento de santidade culminou naquilo que hoje nós conhecemos como as igrejas pentecostais. E nesse movimento de santidade, iniciada por John Wesley, ele e os seus fundadores entenderam que o ser humano poderia alcançar o nível de santidade aqui nessa terra ao ponto de praticamente não pecar. Por isso que o movimento de santidade é aderido por muitas igrejas hoje ainda, eles tentam impor a santidade à igreja por regras, por imposições, por usos e costumes. Você não pode praticar esporte, porque você vai pecar no esporte. Você não pode usar certo tipo de roupas, então há sempre essa questão do legalismo a respeito de roupas e outras coisas mais. Então, esse movimento de santidade está muito em voga ainda nos dias atuais, porque algumas coisas vão sendo quebradas com o tempo. Se os irmãos, eu já falei isso aqui aos irmãos, se os irmãos pensarem, por exemplo, há umas décadas atrás, não era permitido a mulheres, nessas igrejas, andarem de bicicleta, a pilotarem moto, ou dirigirem carro, porque para eles era indecente que elas fizessem isso. Mas hoje já se faz isso naturalmente. Então hoje ainda temos, por exemplo, questões relacionadas à calça feminina e outras coisas mais, mas que à medida que passam os anos e o tempo, vão se quebrando isso, porque não se vê nas escrituras fundamento para essas doutrinas de homens, como é dito aqui. E então, esse movimento de santidade, criada por John Wesley e seus seguidores, tem impactado a igreja nesses últimos tempos, ao ponto de a gente aqui mesmo, na nossa cidade, ouvir falar de pessoas que dizem que não tem pecado. E a Bíblia diz, João diz claramente, que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, e a verdade não está nele. Então, todos pecaram, todos pecam ainda. Então, nós vamos entender, à luz daquilo que Paulo fala a respeito desse versículo, sobre santidade. E o primeiro ponto que eu queria tratar com os irmãos podem acompanhar no versículo, porque todos eles estão diretamente relacionados ao versículo. O primeiro é, tendo, pois, amados, né? Esse é o primeiro ponto da mensagem de hoje. Tendo, pois, ó amados, aqui o apóstolo Paulo fazendo uma ligação direta com aquilo que ele falou anteriormente. Ou seja, ele aplicando a mensagem que ele disse anteriormente. Então, vejam bem, o que Paulo disse anteriormente? Veja bem, no versículo 14 ele disse, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Ou que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Veja que essas perguntas que nós tratamos em uma mensagem bem anterior,
né? Foi no domingo, domingo passado, na verdade, a mensagem foi no versículo 16 até o 18. Essa outra mensagem foi há 15 dias atrás, desse versículo que nós acabamos de ler. Então, essas perguntas retóricas que requerem uma resposta negativa. Então, que união pode ter entre o justo e o incrédulo? Nenhuma. Não devemos andar em julgo desigual. Certo? Mas aí o apóstolo Paulo, a partir do versículo 16, que foi justamente a mensagem que nós tratamos domingo passado, e essa mensagem do domingo passado nós tratamos exclusivamente sobre as razões para que nós devemos nos separar dos ímpios. E aí está muito claro aqui. Primeiro, porque Deus, ele habita entre nós. Ele fez de nós a sua habitação. Então, como ele diz, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, por isso, ele vai dizer no versículo 17, por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras e não vos recebereis. Serei o vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, devemos nos separar deles por essas razões. Essas são as razões por que devemos nos separar dele, porque ele está entre nós, ele será o nosso Pai, ele ordenou que nós devemos nos retirar do meio deles, e Cristo faz habitação em nós. Então, foi disso que nós tratamos domingo passado, e Paulo está dizendo assim, olha, tendo, pois, ó amados, ou seja, tendo dito isso, então veja a grande lição para vocês. Tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto na carne como no espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Então, esse primeiro ponto é uma ligação clara que nós temos com o texto anterior. O texto, especialmente versículos 16, 17 e 18. Onde Paulo está falando da condenação dos ídolos, dos templos pagãos que havia na cidade de Corinto, por exemplo. Havia ali na cidade de Corinto um templo dedicado a Deus Afrodite, no alto da colina, onde havia as prostitutas sacerdotisas naquele templo, e onde ali havia prostituição cultual. O que é isso? Era orgias e atividades ilícitas sexualmente falando, onde as sacerdotisas prostitutas atendiam no templo da deusa Afrodite. Assim como na maioria dos templos pagãos acontecia esse tipo de atividade de prostituição cultual. Por isso a Bíblia, em vários momentos, a Bíblia trata da idolatria como sendo uma prostituição, sendo como algo onde as pessoas se prostituíam com outros deuses. É mais ou menos essa ideia. Porque, de fato, isso acontecia lá nesses templos pagãos, inclusive na igreja de Corinto. E Paulo está dizendo, retirai-vos do meio deles. Ou seja, vocês já saíram de lá, então abandone essas práticas idólatras, não volte mais para lá, não participe com eles. Que julgo pode ter? Nós não podemos ter um julgo desigual com os incrédulos. Nós não devemos participar desses cultos que eles participam. Por isso ele diz, tendo, pois, ó amados. E aí, no segundo ponto, ele vai falar das promessas. Por quê? Tais promessas. Tendo, pois, ó amado, tais promessas. Aí nós temos um outro versículo bíblico, que é a segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 4. O apóstolo Pedro vai tratar a respeito desse assunto também. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 4, onde Pedro diz o seguinte, o apóstolo Pedro diz, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que, por elas, vos tornei co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, Deus tem prometido ao seu povo, separando o seu povo do meio do povo, do meio do mundo, tirando do mundo. O João vai dizer isso na sua carta. Ele vai dizer assim, filhinho, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. E ele vai dizer em outra parte também, que aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Então, de que mundo é que João está falando? João está falando deste mundo pecaminoso, este mundo fora da igreja, este mundo que nos cerca, o mundo jaz maligno, como é dito também nessas cartas.
no Novo Testamento. Então o mundo jaz no maligno. Paulo vai dizer, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o mundo, irmãos, é tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, tudo aquilo que é contrário à igreja, a verdadeira. Porque o que nós temos observado nesses últimos tempos é que as igrejas, na tentativa de agradar os seus clientes, como eles tratam assim, na tentativa de agradar a sua clientela, eles tentam se adequar com as estratégias do mundo, trazendo para dentro da igreja elementos que não são bíblicos, que não são cristãos. Por isso trazem pregadores coaches, trazem pessoas para fazerem palestras motivacionais, trazem pessoas para falar sobre assuntos que a Bíblia não trata. E assim, usando de artifício, da psicologia e de todos esses artifícios para atrair pessoas para a igreja, se comparando ao mundo mesmo. E nós devemos estar firmados na promessa de Deus, que nos promete salvação eterna para todos aqueles que creem. Então, este é o segundo ponto. O terceiro ponto, irmãos, ainda no texto de Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1, quando ele diz, purifiquemo-nos. Então, essa palavra que aparece aqui como purifiquemo-nos, o verbo aqui, traduzido dessa forma, é traduzido da palavra de onde deriva, por exemplo, a palavra catarismos, né? A palavra grega é essa. O que significa de onde vem, por exemplo, a palavra catalisador? Eu lembro, quando eu estudava, o professor de química pediu para a gente fazer um catalisador, um purificador, né? Mais ou menos seria essa a ideia, onde nós, em um recipiente de vidro, nós colocávamos uma água suja e ali nós colocávamos um tipo de combustível embaixo, normalmente o combustível era álcool, para não empretar a lâmpada, do qual o recipiente a gente colocava, e ali aquela água suja evaporava, subia pelo um tubo, entrava em uma outra parte que resfriava e condensava a água e depois caía dentro de um recipiente preparado ali, uma água limpa, uma água purificada. Então, a palavra no original tem essa ideia de purificar das impurezas. Lógico que nós temos hoje, por exemplo, citando a água como exemplo, nós temos vários artifícios para purificar a água. E você pode ferver a água, você pode filtrar, e você vai tirando os resíduos, você vai tirando as impurezas, ou então você pode colocar algum produto químico para a purificação da água, como o cloro, por exemplo. Então, essa palavra tem essa ideia de purificação, de limpeza dos resíduos. E no caso nosso aqui, do que Paulo está falando, ele está se referindo ao pecado. Então, se nós observarmos uma casa, a rotina de uma casa, o que precisa ser feito em uma casa diariamente? Precisa ser feito limpezas. Você precisa varrer, você precisa lavar as louças, porque se você passar um dia sem lavar as louças, no outro dia a pia vai estar cheia. E então é necessário que essas louças sejam lavadas corriqueiramente para que sempre esteja limpo e a casa seja limpa também com frequência para que não fique acumulando sujeira. Então, se você passar um dia ou dois sem varrer a casa, você vai ver a diferença. Então, é necessário que todos os dias isso seja feito para que a casa seja mantida limpa, o mínimo adequado. Então, na vida espiritual, não é diferente, irmãos. Nós precisamos nos purificar constantemente. E essa purificação se dá através do arrependimento, da confissão dos nossos pecados ao Senhor. Não como fazem os católicos, onde as pessoas vão e confessam os seus pecados ao padre, e o padre então perdoa os pecados das pessoas, abençoando ou então dando alguma penitência. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós devemos confessar os nossos pecados a Deus, e Ele então perdoará os nossos pecados. Então, é através do arrependimento que nós nos purificamos. E isso precisa ser feito diariamente, porque todos os dias nós pecamos. Todos os dias nós erramos. Todos os dias nós deslizamos. Todos os dias nós
pecamos por ação, pensamento, por omissão, nós pecamos, e esta é a certeza, mas nós precisamos nos purificar constantemente, nos arrepender constantemente. Tá? Então, esse terceiro ponto, onde ele vai tratar disso, né? Purifiquemo-nos. Eu vou citar aqui alguns versículos com os irmãos, só para constar. 1 Coríntios capítulo 6, Paulo vai dizer, no capítulo 6, no versículo 11, a partir do versículo 9, ele diz o seguinte: ou não sabeis que os injustos não herdarão a terra? Perdão. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, está vendo? Nenhum impuro, tá? Idólatra, adúltero, efeminado, gay, né? Só para as pessoas ficarem bem cientes disso. Nenhum efeminado está se referindo a homens que querem se parecer com mulheres, bem como também se aplica a mulheres que querem se tornar homens, as lésbicas, nem sodomitas, nem ladrões, avarento. Avarento é alguém que ama demasiadamente o dinheiro, faz tudo pelo dinheiro. Bêbados. A pessoa acha que uma bebida aqui, outra lá, isso não vai fazer muito efeito na sua vida, bebendo socialmente, não sei o quê, e lá, a Bíblia diz que nenhum bêbado herdará o reino dos céus. Assim também como os maldizentes, os roubadores, nenhum desses herdarão o reino de Deus. É lógico que Paulo não colocou a lista completa aqui. Se nós olharmos em Gálatas, há uma outra lista lá, os feiticeiros, né? Há muitos outros que não estão aqui. Paulo vai fazer uma outra lista em Efésios também. Pedro vai falar uma lista outra também. Então, só para constar, irmãos, os impuros, nenhum impuro, idólatra, adúltero, efeminado, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, nem os roubadores, nenhum destes herdarão o reino de Deus. A não ser que eles se arrependam, que eles se convertam. Porque foi isso que Paulo diz no versículo 11. Tais foste alguns de vós. Alguns daqueles irmãos da igreja de Corinto eram assim, eram maldizentes, eram beberrões, eram impuros, eram efeminados, para quem diz que não existe cura gay, existe sim, está aqui. Se o sangue de Cristo não purificar, quem mais pode? Não existe cura gay, irmãos, pelos métodos da psicologia. Você vai fazer terapia, você vai... isso aí não existe. Isso é balela. A única cura gay que existe é através do sangue de Cristo que desceu na cruz do Calvário. Porque só existe um pecado que não tem perdão. E o pecado que não tem perdão é blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas a homossexualidade tem perdão, certo? Só que se ele morrer na prática da homossexualidade, o inferno é certo. Então, eu tinha um professor de psicologia no seminário, e justamente em uma das aulas dele eu não estava, e ele disse no seminário, para os meus colegas que estavam lá, que não existia cura gay. Isso era impossível. E quando eu cheguei lá, que os meus colegas falaram, e eu perguntei, vocês disseram o que para ele? Nada. Eu digo, mas e a Bíblia? A Bíblia diz que só tem um pecado que não tem perdão. Então, a homossexualidade tem perdão. Se ele se converter, se ele se arrepender, ele vai ser salvo. Então existe cura, sim. Mas os meus colegas, infelizmente, não disseram nada para confrontar o meu professor, o nosso professor.
Por quê, irmãos? Ele estava errado. Apesar dele ser psicólogo, e problema dele que se ele é psicólogo. A questão é o que a Bíblia diz, porque o que a psicologia ensina, irmãos, a gente já sabe que isso não vale de nada. Então, aqui está, mais uma vez, a convocação, a ordem de nós nos purificarmos. E todos esses pecados que Paulo lista aqui estão sendo convocados. Paulo está dizendo, olha, vocês foram assim no passado. Alguns de vocês eram assim. Vocês hoje estão diferentes. Vocês se converteram. Vocês se purificaram. Vocês foram purificados. O outro texto, irmãos, é Êxodo, capítulo 30, para mostrar um ato cerimonial que Paulo está tendo em mente aqui quando escreve esse texto. Capítulo 30 e o versículo 20 e o 21, Paulo vai dizer o seguinte: quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram. Ou quando se chegarem ao altar, não para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram. E isso se dará por estatuto perpétuo, e ele e a sua posteridade através das gerações. Então, se nós olharmos bem aqui, o texto está falando a respeito de Arão e seus filhos, que eles lavarão e se purificarão mãos e pés para entrarem na tenda da congregação. Ou seja, reverência, purificação, consagração, santificação. E aí só nos lembra, irmãos, o momento em que Moisés falou com Deus. Quando Deus se manifestou a Moisés na sarça ardente, e então foi dito a ele que tirasse as sandálias do pé, porque a terra onde ele pisava, o solo onde ele pisava, era solo sagrado. Então, toda vez que nós nos apresentamos diante de Deus, nós precisamos ter essa mesma reverência. Nós precisamos ter este mesmo cuidado. Eu tenho um autor que eu gosto muito do material dele, dos livros dele, e ele, em um dos seus livros, quando ele vai tratar sobre Deus, a teologia, a respeito da doutrina de Deus, ele diz, olha, o terreno que vou pisar agora é solo sagrado. Então, toda reverência, toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade deve ser dado a Deus. Então, toda vez que nós nos propomos, irmãos, a fazer algo para Deus, sagrado para Deus, nós devemos ter esta mesma reverência e nos purificar de todo pecado. E então, podemos fazer isso através do arrependimento sincero, da confissão dos nossos pecados ao Senhor. Então, este é o terceiro ponto. Há outros versículos, vou ler rapidamente com os irmãos. Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo 4, versículo 7, Paulo diz o seguinte: porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Ou seja, o chamado de Deus, a eleição divina é para a santificação. Os irmãos lá lembram perfeitamente, sabem perfeitamente o que Paulo disse na carta aos Efésios, capítulo 1, conhecida carta de Paulo aos Efésios, onde ele vai tratar a respeito da predestinação, da eleição soberana. Paulo diz, no capítulo 1 e o versículo 4, ele diz, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ou seja, Deus não nos elegeu, não nos predestinou para vir à igreja e somente estar aqui, dizer agora pronto, nós estamos salvos, nós vamos para o reino eterno, vamos nos alegrar, estamos felizes. Não, Deus nos chamou para isso, no entanto, ele diz que ele nos chamou para a santificação. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos. Amém, irmãos? A palavra santo no texto grego, a palavra grega, ela é praticamente o sinônimo de eleição. Porque a palavra santo, ela significa separação. Você separar, santificar é separar, é purificar, é você tirar os resíduos do pecado,
o resquício do pecado que há em nós e nos separarmos para Deus. É como a água impura, que você separa os elementos da impureza através da filtragem ou através de outros processos de purificação, e você extrai dali somente a água pura, potável para o consumo. Da mesma forma, irmãos, nós somos chamados assim. Eu lembro do livro de John Bunyan, que ele escreve sobre o peregrino, e ele fala de um fardo pesado que o peregrino carregava durante toda a sua trajetória, naquela analogia, no livro brilhante de John Bunyan, né, sobre o peregrino. E então, quando a gente vai estudar sobre a purificação da água na própria natureza, de como isso se dá na natureza, um tempo eu vi uma ilustração que mostrava mais ou menos como que uma molécula de água, sei lá, uma partícula de água, ela cheia de impurezas e cheia de micro-organismos e coisas impróprias para o consumo, por exemplo. E quanto mais ela penetra na terra, no solo, e quanto mais estreito vai, quanto mais se passa pelas rochas, pela areia, aquelas impurezas vão ficando, principalmente quando passa na área de carvão, principalmente o carvão, que faz uma purificação bem melhor da água. Isso, ou seja, é como que o peregrino andando com todo aquele fardo pesado, e ao longo da sua caminhada, Cristo e Deus vai purificando e vai retirando esse fardo da pessoa. Assim é a santificação, irmãos, é um processo. Ela se dá instantaneamente no momento em que você crê. No entanto, ela continua um processo durante toda a nossa vida cristã, toda a nossa peregrinação. Por isso o exemplo de O Peregrino serve para nós como uma ilustração perfeita para tratarmos desse assunto. Amém? O outro texto é João, primeira carta de João, capítulo 3 e o versículo 3, onde João vai dizer o seguinte: e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esperança, assim como ele é puro. Ou seja, nós somos incentivados, irmãos, a nos purificar, a nos santificar, porque Hebreus vai dizer, na carta aos Hebreus vai ser dito que sem fé, sem a purificação, sem a santificação, é impossível ver a Deus. Então, é necessário que haja santificação na vida do cristão. Nós não podemos entender que fomos escolhidos, eleitos de Deus, e viver como se não fôssemos eleitos de Deus. Muitos afirmam que são cristãos, mas vivem como se não fossem. Eles dizem crer em Jesus Cristo, crer em Deus, mas vivem como se Cristo não existisse. Não faz diferença nenhuma em sua vida a divindade de Cristo, a humanidade de Cristo. Então, esse texto, irmãos, é para nossa profunda reflexão. Então, voltando a 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, Paulo vai... o quarto ponto Paulo vai falar agora sobre toda a impureza, onde ele diz, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne quanto do espírito. Veja bem, esse ponto é interessante, irmãos, porque ele vai falar da impureza da carne e do espírito. Como assim? Paulo é dicotomista mesmo? Os irmãos sabem, já expliquei isso aqui. Dicotomista é aquele que crê que o ser humano só tem duas naturezas: a natureza terrena e a natureza espiritual, como de fato esse texto apresenta. Mas há os tricotomistas, que é aqueles que dizem que o homem é composto, a sua composição do ser humano é corpo, alma e espírito. São três partes, porque há alguns versículos na Bíblia, inclusive um de Paulo em Tessalonicenses, a gente já viu isso aqui, e outro também em Hebreus, onde Hebreus vai dizer que a palavra de Deus é a espada do Espírito, que ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, ao ponto dela dividir juntas e medula, corpo, alma e espírito, né? Então ali, eu já expliquei aquilo aos irmãos, é uma expressão de linguagem, é uma figura de linguagem para expressar algo que é de fato muito intenso, porque a palavra espírito e alma, como aparece na Bíblia, em alguns momentos elas são palavras sinônimas, ou em uma linguagem técnica, como se diz, elas são
intercambiáveis. É a mesma coisa, é a mesma palavra para designar a mesma coisa. Às vezes a Bíblia usa a palavra alma, às vezes a Bíblia usa a palavra espírito para designar essa mesma parte imaterial do homem. Mas a outra parte material, às vezes a Bíblia chama de carne, como Paulo vai dizer aqui, às vezes de corpo. Então, corpo e alma, ou corpo e espírito, mais ou menos assim. Então, nesse sentido, o apóstolo Paulo, quando ele diz tanto na carne quanto no espírito, ele está falando da totalidade do ser humano. Ele está falando que nós devemos nos purificar de toda impureza, tanto na carne quanto no espírito, ou seja, de todo o nosso ser. E aí nós poderíamos fazer aqui várias observações, mas não vou ter esse tempo para fazer isso com os irmãos. Mas antes disso, eu vou pedir os irmãos abrirem rapidamente na carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 7, onde Paulo diz o seguinte: Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com os ídolos, ainda comem destas coisas como a eles sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Então, todo esse capítulo 8 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele está falando a respeito das coisas sacrificadas aos ídolos. Os irmãos sabem, eu já expliquei isso algumas vezes, as pessoas iam ao mercado na cidade de Coríntios e elas compravam carne abertamente. E a carne que estava exposta no mercado, na maioria das vezes, eram animais que tinham sido sacrificados aos ídolos e depois eles levavam para o mercado para serem vendidas. E as pessoas compravam, alguns sabendo que eram sacrificadas, outros não. No entanto, a recomendação de Paulo é que para aqueles irmãos que são fortes na fé, não havia nenhum problema de você comer uma carne sacrificada a ídolo, desde que você orasse, né, e estava tudo resolvido. No entanto, se você chegasse na casa de uma pessoa e soubesse que ali aquela carne estava sendo oferecida, foi carne sacrificada a ídolo, então você não deveria se abster por causa da consciência e daqueles que são fracos na fé, para que eles não venham pecar. Então esse é o ensino de Paulo aqui nesse capítulo a respeito disso. Então, logicamente, Paulo está orientando essas pessoas a se purificarem de toda a impureza, não tocarem nada impuro, porque para os judeus, irmãos, tocar em um animal impuro ou um animal que foi sacrificado a ídolos era de fato estar cerimonialmente impuros, e eles não deveriam fazer isso. Então, o exemplo que nós temos no Antigo Testamento é Daniel e os seus amigos, quando eles decidiram não participar das finas iguarias do rei, porque as carnes que eram levadas à mesa real para serem consumidas ali no palácio eram animais que eram antes sacrificados aos ídolos e depois eram levados até lá. E Daniel, sabendo daquilo, então ele decidiu comer legumes. Não que Daniel era vegetariano por si mesmo e agora adotou uma dieta vegana porque ele achou que é a melhor dieta. Não, mas é porque ele sabia que aqueles animais eram oferecidos a ídolos. E por isso eles não participavam e não comiam, eles se purificavam daquilo. Por isso, é essa a doutrina de Paulo aqui. E o outro texto é Apocalipse capítulo 3. Apocalipse 3 e o versículo 4. Onde é dito o seguinte: Tens, contudo, em Sarde umas poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Ou seja, aqui Jesus enviando a carta ao anjo da igreja em Sarde, ou seja, ao pastor da igreja em Sarde, está dizendo: olha, há entre vocês algumas pessoas que se mantiveram puras, que se purificaram, que não se contaminaram, e essas pessoas andarão comigo. Ou seja, só andarão com Cristo aqueles que de fato permanecerem puros, se purificarem. Muito bem, irmãos. Então, diante disso, eu não vou ler todos os textos, não vai dar tempo. O último ponto para finalizar essa exposição, voltando à carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta, capítulo 7, versículo 1.
é quando ele diz, no finalzinho do versículo, ele diz, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Como assim? A santidade, ou seja, a palavra santo significa separado, purificado, distinto, né? Vamos lembrar daquela parábola de Jesus, conta que o pescador lançou a rede ao mar, trouxe todo tipo de peixe, pegou os peixes bons, colocou no cesto e os demais lançou fora, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Esses poucos escolhidos, que são os eleitos, na parábola de Jesus, são os peixes bons que estão no cesto, estes são aqueles que foram santificados, foram separados, foram escolhidos, eleitos de Deus. Então, dessa maneira, Paulo está dizendo, aperfeiçoando a nossa santidade. E aí eu digo uma coisa para os irmãos, Paulo vai dizer, principalmente aos irmãos da igreja de Coríntios, que eles são santos. Veja, na primeira carta, no capítulo 1 e o versículo 2, Paulo diz o seguinte, a igreja de Deus que está em Corinto, Corinto é a cidade, né? Então, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamado para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Ou seja, Paulo está dizendo, esses irmãos, vocês foram santificados. No momento em que vocês foram chamados pela pregação da palavra, vocês foram santificados naquele exato momento em que vocês se arrependeram. Então, todos nós passamos por esse mesmo processo. Toda pessoa eleita de Deus, chamada pela pregação e que respondeu positivamente ao Evangelho, convertendo-se e arrependendo dos seus pecados, essa pessoa foi santificada naquele exato momento. Então, em uma linguagem bíblica, todo crente verdadeiro é um santo. Na linguagem católica, santos somente aquelas pessoas que realizaram boas obras, que foram caridosos e que no final serão canonizados pelo Vaticano, é que se tornam santos. Mas na linguagem bíblica, todo verdadeiro crente é santo. Por mais que ele seja falho, por mais que ele seja pecador, por mais que ele tenha falhas e problemas na sua conduta, mas se ele foi um eleito de Deus, se ele creu, por mais que ele ainda está neste mundo falho e pecador, mas ele é santo, porque ele foi chamado por Deus e está aguardando o dia da sua redenção, como toda a igreja de Cristo. Então, assim, Paulo chama esses irmãos de Coríntios como santos. Assim, como também na primeira carta aos Tessalonicenses, ele vai usar essa mesma palavra para os irmãos da igreja de Tessalônica. Primeiro aos Tessalonicenses, o capítulo 3, o versículo 13, Paulo diz, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Ou seja, quando Jesus vier, na sua segunda vinda, reunido todos os santos, todos os eleitos de todas as partes, aqueles que foram confirmados em santidade, como diz aqui, eles virão com o Senhor, com todos os seus santos. Os santos são a igreja, irmão, todos os membros da igreja que estará com o Senhor na eternidade. Então, dessa forma, santificados são todos os que se converteram. No entanto, nós estamos nesta vida em um processo de santificação. Por exemplo, nós temos uma área na nossa vida que precisa ser trabalhada, que não está bem espiritualmente falando. Só para citar, por exemplo, nós podemos não estar bem na vida, no relacionamento conjugal, então nós devemos orar e pedir a Deus para que o Senhor, então, nos ajude para melhorar nessa área. Depois que nós melhoramos nessa área, aí nós percebemos há uma outra área que precisa ser melhorada. Por exemplo, a área financeira, né? Eu gasto dinheiro com coisas que não deveriam ser gastos, eu não estou sendo um bom mordomo dos recursos que Deus me dá, então eu oro a Deus e busco a Deus, pedindo ao Senhor que Ele trabalhe nessa área na minha vida, para que eu também melhore. Então, enquanto eu estiver neste mundo, há coisas para melhorar. Ninguém chega ao nível de perfeição, de santidade, como John Wesley queria. Mas o nosso alvo, irmãos, é alto, o nosso alvo é Cristo. Por isso Paulo vai dizer, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, devemos imitar os santos. No caso, Paulo e qualquer outro irmão que professa uma fé verdadeira em Cristo deve ser nosso modelo. Para olharmos para o irmão, para a irmã, e dizer assim, pronto, eu quero seguir este exemplo. Este irmão serve a Deus verdadeiramente, eu quero ser
igual a Ele, eu quero servir igual a Ele, eu quero ser um crente fiel, eu quero ser santo, eu quero me purificar a cada dia, me afastar das coisas deste mundo e me consagrar a Deus. Isso é santificação, irmãos. Isso tudo é um processo. Tá? Porque as pessoas que se convertem, igual os irmãos da igreja de Corinto, nós vamos ver isso agora, eles abandonaram a prática da adoração dos ídolos. E agora eles estão na igreja, mas ainda há um resquício de idolatria neles. Os irmãos sabem disso, a gente sempre comenta aqui, dos católicos que se convertem e estão na igreja aqui, a maioria de nós, eu acho que quase todos, nós que éramos católicos, né? Então, mas de repente nós ainda trazemos aqueles resquícios de catolicismo em nós. Tem uns que dizem assim, ave, né? Aí dizem, né? E solta ainda um Ave Maria, mesmo que só resumido, só restrito ou abreviado. Nossa, né? Não é nossa o quê? Não é Nossa Senhora. É a abreviação de Nossa Senhora. Vixe. É a abreviação de Virgem Maria. É o resquício do catolicismo que ainda está em nós. Nós precisamos abandonar isso. Nós precisamos nos purificar dessas coisas. Tá? Tem uma festa junina. Não, é junho. É mês de junho. Tá? O irmãozinho já vem com as roupinhas quadriculadas, um negócio meio estranho. Não, abandona isso, irmão. Abandona isso. Nós já saímos de lá. Nós precisamos abandonar isso. Agora final de ano vai ter carnaval. Tá? Depois do final de ano, né? Lógico. Vai ter um carnaval, eu vou lá. E fazer o quê, carapaz? Você já saiu de lá. Abandona isso. Isso não te pertence mais. Entendeu? É isso que Paulo está falando aqui. Então, as aplicações que eu tenho aos irmãos, é lógico, eu já estou fazendo algumas aqui. O que isso tem a ver com a igreja de Corinto? Tudo, irmãos. A igreja de Corinto estava nesse processo, saindo da idolatria dos ídolos, que acontecia na igreja de Corinto, na cidade de Corinto. Estavam na igreja, mas ainda tinha esse resquício de idolatria neles. Eles ainda estavam... eles ainda preferiam ouvir os grandes oradores, os grandes filósofos, os poetas gregos, se pronunciarem em público, porque eles atraíam as multidões com a sua eloquência, nos teatros que haviam ali. Então, era o entretenimento daqueles dias. Mas aí Paulo chega lá com uma mensagem direta, simples, sem muito fraseado, sem muita eloquência. Aí eles estranharam, esse Paulo é muito fraco. Mas esse Paulo estava levando a melhor mensagem, a mais poderosa de todos, irmãos. Então, a igreja de Corinto, irmãos, ela deveria abandonar as práticas do paganismo, assim como nós devemos abandonar as práticas do paganismo. Ou seja, a igreja evangélica hoje, ela diz que não adora mais ídolos, né? Ela diz que não adora mais a deuses estranhos, mas ela cria os seus próprios deuses. Às vezes são os pastores, são os cantores. Né? A gente sabe de história aí de cantores que vieram aqui e usando lenço na testa, suado, e jogando para as irmãs lá estarem se galfinhando lá embaixo para pegar aqueles lenços suados daqueles rapazes, daquele pessoal que estava aí. Isso é idolatria, irmãos. Eu estou passando por um problema sério aqui. Não, irmão, vamos orar. Veja bem, olha a situação que eu vou falar aqui. Às vezes você está passando por um problema sério. Aí você vai, diz assim, não, aí você diz assim, não, vamos orar. Não, eu vou pedir para o pastor fulano de tal orar, porque ele, né, a oração dele é mais poderosa. Irmão, isso é idolatria. Isso é idolatria. Eu soube de história de pessoas aqui da nossa cidade que saíram daqui para São Luís, do Maranhão, para ver Valdomiro Santiago, irmãos. Isso é idolatria, irmãos. Culto à personalidade. O que me faz sair daqui para, sei lá, Zedoca, Santo Inês, do Maranhão, para ouvir só porque tem um pastor famoso lá? Isso é idolatria. Culto à personalidade. Então, nós já saímos de lá, irmãos. Nós não somos mais católicos. Nós precisamos abandonar a prática da idolatria. Porque hoje, nas igrejas evangélicas, eles estão idolatrando seus pastores. Tem uns que colocam na fachada já a foto do pastor. A igreja mundial já coloca lá do Valdomiro.
A do R.R. Soares já coloca a foto dele. E assim por diante. Você vai na Universal, dificilmente você vai ver um pastor no púlpito pregando. Você vai ver uma tela e o pessoal assistindo o Edir Macedo. Isso é idolatria. Isso é idolatria. Muito bem. Então, a outra aplicação que eu tenho, irmãos, é que nós não devemos nos conformar com este mundo, como Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 12, onde Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, o crente, o cristão, nós somos chamados de protestantes. Não é à toa que nós recebemos esse nome durante o período da Reforma Protestante. Nós somos protestantes porque nós protestamos, irmãos, contra o catolicismo romano, contra a igreja dominante na época, que queria impor a todos que ficassem restritos somente à missa em latim, que ninguém entendia, o povo não entendia, mas quando Lutero traduziu a Bíblia para o alemão comum, para a língua do povo, então isso foi um rompimento com o catolicismo, porque eles não queriam, e Lutero queria que as pessoas conhecessem as Escrituras na sua própria língua. Então eu estou pregando aqui aos irmãos na nossa própria língua, e isso é fruto da Reforma Protestante, porque a Igreja Católica na época não queria que isso acontecesse, eles queriam que a língua oficial, que era o latim, permanecesse, como até uns anos atrás aqui no Brasil, o latim ainda as missas ainda eram em latim. Prova disso, o Alto da Compadecida, né? A história lá da missa em latim para a cachorrinha, né? Que precisava ser feita. Então tinha que ser em latim. Aquilo como diz irmãos, aquilo é comédia, tá? É comédia, mas a arte imita a vida, ou a vida imita a arte, né? Coisa assim. Mas a arte imita a vida, essa é a ideia, né? Então nós precisamos ver aquilo que de fato acontecia, irmãos, décadas atrás aqui no nosso país. Então, as missas eram rezadas em latim. As pessoas, quando viam um padre rezando em latim, elas ficavam boquiabertas. Mas quando viam um padre brasileiro falando português, eles não gostavam. Eles preferiam os padres italianos porque eles falavam em latim. Por mais que eles não entendessem nada. Mas eles preferiam os padres italianos porque falavam em latim. Meus queridos, então esta é a palavra de hoje, que Deus em Cristo possa abençoar os irmãos com esta santa palavra e que nós possamos nos purificar cada dia mais, nos santificar ao Senhor. Eu sei que não é um processo fácil, porque quando eu digo que eu sou santo, os irmãos podem apontar o dedo para mim e dizer assim, mas você erra nisso, naquilo outro, e assim como todo mundo pode apontar o dedo para você também e dizer, não, mas você falha nisso, você falha naquilo outro. Mas, irmãos, nós estamos vivendo um processo. Nós fomos santificados porque fomos chamados lá na nossa conversão, mas nós estamos sendo santificados a cada dia, e isso é um processo que dura toda a nossa peregrinação por essa terra, como eu ilustrei com a história de John Bunyan, do peregrino. Que Deus em Cristo abençoe os irmãos, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Vamos orar, irmãos. Vamos ficar de pé e vamos orar assim. Meu amado Pai, bendito Senhor, graças te damos por este momento, porque a Tua palavra foi lida, Senhor Deus, neste instante, foi apresentada à Tua igreja, com todas as verdades que nós conseguimos extrair desse texto, para trazer edificação espiritual para os irmãos e para as irmãs, tudo para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por tudo, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar.